Então, boa noite a todos. Vai ser um grande desafio ser o último a falar, e logo depois dessa brilhante apresentação, que eu adorei. Vamos ver se a gente consegue manter vocês presos. Mas vocês têm de segurar, porque esse rapaz, depois, vocês não sabem o que ele vai fazer com essa bicicleta em cima do palco. Ele disse que, para mim, que vai dar um show de circo aqui. Então, vocês têm de esperar a minha palestra para ele depois dar o show dele. Foi por isso que ele trouxe aqui para cima. Eu não sei bem o que ele vai fazer e como ele vai sobreviver. Ainda mais sem Mata Atlântica aqui para ele poder circular. Vai ter o quê? Ah, não, estão dizendo que vai sortear. Não, ele vai dar um show, gente. Não misture uma coisa com a outra. Então, deixa eu me apresentar e tentar ser muito rápido, porque eu preparei uma apresentação que eu vou... Vocês vão me... Quem quiser depois tem acesso à apresentação, porque eu vou pular um monte de slide para que a gente consiga chegar no coquetel. Tá? Não, vou pular, não tem jeito. Não. Não, depois vocês pegam tem de aguentar, senão ninguém vai. Então é o seguinte, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu sou Nazareno Afonso, sou amazonense, criado por uma índia, que era meus pais contrataram, e acompanhou a história da minha família, ainda está viva, quase 90 anos. E eu entrei no metrô de São Paulo em 1971, como estagiário. E mergulhei lá no metrô, ajudei o metrô de São Paulo. E ajudei na área de planejamento. Entrei no desvio de tráfego da primeira linha do metrô, que é Norte-Sul. E, para incrível que pareça, gente, o metrô de São Paulo não tinha demanda para ele. Ele estava vazio. Nós tivemos de criar a ideia dos terminais, porque quem projetou o metrô foram os alemães, a gente chamava HMD, a empresa, e aí eles pensavam no metrô todo implantado, só que, gente, o metrô de São Paulo implantou 2,7 quilômetros por ano. Você imagina aí fazer toda a rede. Então, o que foi? Aí a gente, como grupo lá dentro, a gente criou a ideia dos terminais de ônibus. Aí fomos começando a pôr o terminal e deu certo. O metrô, na hora, ele começou a crescer. Quando a gente foi fazer a segunda linha, que é a linha leste-oeste, aí já foi outro desafio, porque ela vinha e seguia para o alto da cidade. E a gente resolveu acompanhar a ferrovia. E aí, como é que faz? Então, a ferrovia, na época, para vocês terem ideia, ela ainda tinha aquelas cancelas, né? Eu tenho fotos, porque eu sou fotógrafo também, sou artista plástico, fotógrafo. Aí eu tirei essas fotos de 72, 73. Depois fiz até uma exposição pegando os meus desenhinhos, que vocês começam a ver um pouco aí durante a apresentação. E aí eu fui colocando junto com a foto branco e preto da época, tal. Quer dizer, eu brinquei com isso, mas era impressionante, as pessoas penduradas e tudo mais, né? Então é isso. Olha, esse tema da mobilidade urbana, eu costumo dizer que é o tema que todo mundo entende. Que eu duvido aqui na sala que tem alguém que não se move. Se nós, quando saímos todos lá para o coquetel, isso morreu. Esse espaço morreu. Então, quem dá vida é o movimento, são as pessoas, são os carros, são o transporte público e tudo mais. Eu hoje, quer dizer, trabalhando no metrô, daí eu terminei virando secretário em Santo André, em São Paulo. Depois eu fui convidado para ser secretário em Porto Alegre. E depois fui convidado para ser secretário de Estado em Brasília, onde eu fiz um dos trabalhos que eu vou fazer algumas imagens rápidas, que eu considero um dos projetos que eu tenho o maior orgulho de ter participado, que é Paz no Trânsito em Brasília, onde a gente reduziu 50% dos mortos em 3 anos.
certo? E é uma coisa que até hoje eu me emociono, porque desde lá, isso foi 1990, o projeto foi entre 96 e 97, e até hoje reduz o número de mortes em Brasília. É um orgulho que eu tenho muito grande, eu moro lá, e toda vez que eu olho, é um orgulho profissional que eu tenho muito grande. Então, vamos lá partir já, que eu estou começando a enrolar. Hoje eu sou diretor nacional de uma organização que a gente criou em 2003. Eu achei que ia durar uns 2 anos, 3 anos, porque a gente resolveu jogar no mesmo saco todos os que atuam na área. Então, tem empresário de ônibus do lado de ciclista, do lado de movimento popular, de trabalhador de transporte. Então, a gente juntou todo mundo. Por quê? Porque a política não acontece criando inimigos só. Nós temos de construir junto. Imagine se a gente resolver acabar com os empresários de ônibus. Eles operam mais de 90%, 80% do coisa. Ah, acabou o empresário de ônibus. Legal. Aí, o que é que a gente tem no lugar? Transporte clandestino, que é desregulamentação, não tem regra nenhuma pública. Tem solução para o empresário de ônibus, basta acabar com eles e a gente substitui pelos clandestinos. Então, para você ver, então, a ideia do MDT foi desenvolver isso. E a gente, desde lá, a gente vem fazendo um trabalho, primeiro, sempre no foco do direito ao transporte, e atualmente, eu trouxe até um material aqui, vai dar para vocês pegarem, a gente teve a ideia em 2017 de começar a brigar por um sistema único da mobilidade. Estudamos o SUS, todo mundo já ouviu falar, o SUAS, que é da assistência social, e tem mais uns 20 e poucos para a gente ver como é que ele se organiza. Porque aí o Estado existe. Na mobilidade, o Estado brasileiro não existe. Ele existe para viabilizar os subsídios ao automóvel. Né? O Estado brasileiro ele se ajoelha para os automóveis. As nossas cidades são todas destruídas para o automóvel, a gente já viu algumas coisas. Quando ele falou de rios de São Paulo, sabe onde é que estão aqueles rios? Estão debaixo de asfalto. E o asfalto, além de esconder os rios, ele ainda serve para escoar mais rápido. Então, você tem as enchentes, muito rapidamente, porque... E tudo para quê? Para o automóvel. Eu moro na cidade que é Brasília, que foi construída como? O Juscelino chegou, como é que eu posso fazer uma cidade em 3 anos, 4, não sei quanto ele fez? Muito simples. Ele pegou o dinheiro do Fundo Rodoviário Nacional, é como se ele pegasse todo o dinheiro do PAC e aplicasse em Brasília. Então, ele pegou todo o dinheiro que deveria ser construído, rodovias no Brasil, e jogou lá. Então, Brasília é o único lugar do Brasil que não é feito com vias, é feito com rodovias. Tanto que você tem o acostamento dentro da cidade. Sabe? É um negócio... não tem... É o DR que dirige o sistema principal de transporte, não é o... Para vocês verem como é que é a coisa. E então, nós temos coisas assim que a gente nem acredita. Eu, por exemplo, sou metroviário, e quando eu fui secretário, eu era o único secretário contrário a fazer metrô em Brasília, porque é o único lugar que o metrô não é para ser feito. A gente pode fazer 5.000 quilômetros de faixas exclusivas e corredores de ônibus assim, em uma gestão, 2 gestões. Facinho, porque tem espaço viário disponível. Vamos fazer metrô? Vamos enterrar? Então, o metrô de Brasília ele não foi nem projetado por técnico de transporte, foi projetado por empreiteira. Qual é a lógica da empreiteira? Aonde é que é mais fácil fazer? Então, eles foram pegar quem vai para Brasília conhece o eixo rodoviário, que liga até o centro, né? E vamos fazer aqui embaixo. Só que a área não tem densidade do lado. Então, eu dizia que eles escolheram, em vez que a gente geralmente vai pôr o metrô onde? Onde tem um setor comercial, onde você pode usar durante o dia. Não, eles enfiaram lá de baixo, num lugar que não tinha demanda nenhuma.
Na época, eu, como secretário, comprei uma briga com o governo todo e deixei 3 estações sem fazer. Cara, que absurdo! Por quê? Sabe quanto cada estação dessa transportava? O equivalente a uma linha de ônibus. E o valor era gigantesco. Eu consegui agora, depois de muito esforço, cara, um governo conseguiu fazer mais uma estação. Agora ele está fazendo outra. Então, nós temos o metrô em Brasília, que eu acho que é a pior experiência de metrô do Brasil, nada é próximo, que tem 43 quilômetros e carrega 170 mil passageiros por dia. São Paulo, que tem praticamente 100 quilômetros, ele transporta mais de 3 milhões. E ele ainda chama isso de metrô. Ele carrega equivalente a qualquer corredor de ônibus. Certo? E ainda as pessoas lá dizem, não, o transporte é péssimo de ônibus, a solução é metrô. Aí ainda compra essa briga. O próprio Instituto, a gente compra essa briga direto lá, e eu sou metroviário, aposentado pelo metrô de São Paulo, e não sou favorável ao metrô em Brasília. Sou favorável ao metrô em muitos lugares, mas não em Brasília. Então, gente, agora vocês vão ter paciência que eu vou ser rápido, eu não sei nem como é que eu vou fazer essa apresentação, ainda mais depois do show que vocês tiveram há pouco. Então, deixa eu ver se eu aprendo primeiro nisso. Então, eu preparei uma coisa meia longa. Primeiro, os desafios da política de mobilidade nas cidades, que as cidades estão enfrentando. A outra coisa, que é um ponto que hoje tem a tarifa zero, tal, a questão da tarifa. Como é que eu acesso isso, o sistema? Eu preciso acessar. Então, o meio de maior, que a gente vê que hoje de maior inclusão é a tarifa zero. Mesmo ela que é bom, o que a gente tem medo agora? Vocês imaginam, eu pego uma prefeitura toda quebrada, põe isso aqui, e ela, em vez de carregar aquele númerozinho de passageiro, ela multiplica por 3. Tem prefeitura que aumentou por 5. E aí, com a mesma frota, se o transporte era ruim, vai ficar muito pior. Então, você tem lugares que conseguiram, para pegar Maricá, que tem um recurso do petróleo bastante grande, está fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, Maricá não é só transporte. Tarifa zero. Maricá tem um dos melhores projetos de inclusão social em todos os sentidos. Eu adoro o projeto Maricá. Então, vamos lá. A outra, mobilidade e meio ambiente, Jornada Brasileira na Cidade Sem Carro. Isso em 2003, eu fiz uma viagem para a Europa para ver se a gente fazia a experiência de lá. Um dia, gente, olha que loucura que é o automóvel. Um dia por ano, a gente fecha uma área e, naquele lugar, não pode circular automóvel. Aí eu fui lá para Sicília e... estou esquecendo o nome da cidade. E aí, o que eles fizeram? Eles fecharam o centro da cidade todo, e aí, desde das 6 horas da manhã, quem saía tinha o caminho para sair, só voltava às 6 da tarde. Simples, só isso. Né? Aí eu olhei, achei fantástico aquilo. Eu vou chegar aqui e vou convencer todos os secretários a fazer. Olha, gente, vocês podem fechar o que quiser de rua e dizer assim, olha, vai ter um show de rock, vai ter um jogo de futebol, qualquer coisa, todo mundo não vê problema. Agora, se vocês põem a palavra sem carro, não vai dar certo. Só a palavra sem carro, gente. Aí eu fiquei assustado, o medo dos secretários de fechar. Né? Então, Brasília, por exemplo, sabe o que eles conseguiram fazer? O máximo foi fechar uma rua na frente do Ministério da Cidade. Não fechar a rua, não. Eles fecharam o canteiro só. E a gente conseguiu fazer a coisa só com canteiro. E o outro, eles fecharam um estacionamento, gente. Olha que loucura. Então, mexer com o automóvel, a gente vai ter de mexer, porque senão a gente não vai ter uma mobilidade sustentável, cidadã e tudo mais. Não tem jeito. Porque o automóvel, ele usurpa o espaço dos outros. Para vocês terem uma ideia. O automóvel transporta, em média, no Brasil, 30%.
de 20% a 30% dos passageiros. Brasília, que transporta muito, transporta 42%. Sabe quanto ele ocupa de espaço? De 80% a 90% do sistema viário. E na lei de mobilidade que a gente brigou, a gente colocou assim, olha, os modais vão ocupar proporcionalmente ao que transportam. Então, eu costumo dizer, um monte de gente não gosta, estamos fazendo tudo errado. A gente fica falando de corredor de ônibus, BRT, metrô. Sabe como é que acaba esse problema? Vamos reservar 30% do sistema viário para circular e parar para o automóvel. Simples assim. Então, ele que ocupava 90%, ele vai ocupar 30%. E a gente vai poder fazer no resto um sistema de calçada fantástica, uma rede de ciclovia que a gente nem acredita. Nós vamos poder plantar na cidade inteira. Vai dar para fazer um show, gente. Só mudando essa politicazinha. Vamos dar os 30% para o automóvel, que ele é de direito. Segundo a Lei 12.589, que nós brigamos muito tempo para criar a Lei de Mobilidade no país. Né? Então, eu queria dizer que essa jornada a gente trouxe para cá e conseguiu, aqui no Rio, a gente conseguiu fechar a avenida ali na frente de Copacabana, para vocês verem, aconteceu. Né? Em outros lugares, é tudo coisinha pequena, gente, tudo coisa pequena. Ninguém tem coragem de mexer com o automóvel. Isso aqui, para mim, é o meu recado básico de tudo. Ou a gente enxerga a política nacional como uma política do automóvel e não uma política cidadã, ou as coisas não vão mudar. E por isso que a gente vai brigar. Eu, antigamente, eu já falo isso há mais de 10 anos, 15 anos. Quando eu chegava para falar, disse, lá vem aquele cara que quer queimar carro no meio da rua. Essa era a visão, só porque eu falava do automóvel. Só porque eu falava do automóvel. Então, vamos lá, gente. Olha, aí o sistema único que eu coloquei, no final tem umas imagens, mas eu não sei como é que eu vou dar essa palestra para vocês, viu? Porque eu não estou segurando nada do que eu preparei. Então, aqui, esse desenho do lado de cá é meu, e do outro foi uma cartilha que o MDT fez, mostrando os carrinhos lá. Né? Aqui é um caderno que o MDT fez, mostrando, por exemplo, essa é a rua, né, que a gente vê, e essa é a rua real. O ônibus cheio de gente e dentro do carro um cara, um ou outro com uma pessoa do lado. Tá? E é isso que é a realidade da nossa cidade. Aqui, a gente começou a fazer o Estatuto da Cidade, né, e defendendo a questão da gente ter planos de mobilidade. Aqui é uma explicação geral do que é transporte público. A base dele é o desenvolvimento econômico e social das cidades. Como é que ele vai fazer? Democratizar os usos das vias públicas. É aquilo que eu estou dizendo, se a gente tirar o ônibus do congestionamento todo. Seguinte, nenhum ônibus vai ficar no congestionamento. Como é que a gente faz? Faz faixa exclusiva. Aqui no Rio a gente tem várias experiências disso. São Paulo a gente também tem várias, mas para por aí. Certo? Então, aquilo é um mau patrimônio que a gente pode devolver. Tempo de vida. As pessoas terem tempo de vida. A outra, integrar os demais modais e garantir o direito à mobilidade sustentável. Desenvolver sistemas estruturais. Aí entra as questões de metrô, corredores, e junto com o desenvolvimento urbano junto. Tornar as cidades mais racionais, baratas e inclusivas. A outra, todo mundo vê, quando fala de transporte, como despesas. Transporte é investimento, ele desenvolve as cidades. E ele valoriza os empreendimentos imobiliários. Só para vocês terem uma ideia, só o aumento do IPTU em São Paulo, com a existência do metrô, daria para você construir o metrô.
Olha quanto se ganha no mercado imobiliário e não se puxa nada para a mobilidade. Certo? Que a gente mais, qual é as fontes de recursos que a gente mais defende? De um lado, é taxar os estacionamentos, devolver o dinheiro tirado dos empreendimentos imobiliários que eles não pagam, eles deviam pagar parte do lucro, porque eles lucraram só porque existe sistema de transporte, né? Então, esses dois dão uma grana que vocês não têm ideia, e a gente não usa nada disso, certo? Vai tudo para o bolso dos... Então, ele promove a qualidade de vida e do ar e combate a poluição. Aqui, eu fiz um pequeno histórico da lei de mobilidade, só para vocês terem ideia. Nós começamos a discutir ela em 1992, a gente só foi aprovar em 2013, né? Aliás, 2012, que a gente fez isso, só para vocês terem ideia como é brava a luta, né? Aqui eu fiz um histórico dos vários momentos da mobilidade. Aqui é todo, até 2013, o que a gente, com o Ministério das Cidades, a gente fez vários parques e tal. Eu não vou entrar, porque atualmente ainda tem mais coisa para falar sobre isso. Aí, aqui, sobre barateamento das tarifas. Outro desenhozinho meu, que ele nunca é muito comportado. Vocês olham para mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais comportada do que o meu desenho. Aqui, o barateamento das tarifas. Gente, essa briga é muito louca. Barateamento, não falando de tarifa zero, estamos falando só de baratear. A gente já sabia, em 93, como baratear, tinha várias formas. E a gente vem brigando, e a gente tem avançado pouco. Aí entrou a tarifa zero, vários municípios, a maior parte deles são, infelizmente, municípios pequenos e tudo. E está aí, esse aí jogado, a gente vai ver o que vai gerar nas eleições, e é um desafio atual. Aqui, a gente fez uma campanha, na época, mostrando como poderia baixar a tarifa com justiça social, justiça tributária, investimentos para baratear. A gente foi mostrando como cada coisa dessa, quase metade do preço da passagem que você paga, é para custoriar tributo só, sabe? Isso aqui eram cartazes, e a gente pegou isso aqui, preparou esse material todo e passou para as prefeituras que faziam e dava o crédito para eles, né? Aí tivemos um azar danado, porque a gente lançou o programa junto com o Mensalão, e o Mensalão ocupou a imprensa todinha na época, atrapalhou muito a nossa proposta. Aqui que começa a entrar com a lei, que a gente colocou uma coisa que era interessante, quer dizer, o usuário não pagar a integridade da tarifa. Então, era uma divisão entre tarifa de remuneração e a tarifa pública. A tarifa pública é que é cobrada, e a tarifa técnica e a tarifa pública. Isso só existe em São Paulo e Brasília. Quer dizer, eles fazem um cálculo, a diferença o governo cobre, tá? Mas não existe em outros lugares. A maior parte dos subsídios que teve de ter com a Covid, se deixasse, nós estaríamos hoje, grande parte das nossas cidades, operando por transporte clandestino, porque elas estavam quebrando, tudo que a empresa quebrando. Não era mais ou menos, não era quebrar mesmo. E aí as prefeituras viram que não tinha saído, ou elas colocavam dinheiro, ou então... Então, grande parte hoje dos subsídios são direto dos recursos, lógico que atingindo outros serviços essenciais também. E aí entrou o desafio também dos planos de mobilidade, né? Que a gente achou que também ia resolver muita coisa, foi uma maior guerra. Até agora tem muitas prefeituras que não conseguiram fazer nem seus planos de mobilidade. E, tudo bem, vamos lá, fizeram os planos de mobilidade. Como é que controla isso, gente? Então, eles fazem o plano e fica lá para o inglês ver. Não vê como é que aquilo... A gente teria de ter uma estrutura com participação, com muita coisa, para que aquilo desse certo. Mas não, os próprios planos que são feitos têm boas propostas, só que não tem um controle social, e precisa ter. Isso a gente briga um pouco
com a eficácia do próprio plano de mobilidade, fora uma quantidade imensa de prefeituras que... Então, a lei de mobilidade coloca vários pontos que ela devia atingir: a circulação viária, a integração dos modos, a operação e disciplinamento de transporte de carga, polos geradores de tráfego. Quer dizer, a lei da mobilidade ela colocou vários instrumentos para as pessoas poderem, as prefeituras poderem implantar. E aqui ela está bem escrita, ó, definir áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Uma coisa simples. Se isso eles começarem a fazer, eu posso dizer que nessa área não pode circular carro. Onde o ônibus passa, não pode ter estacionamento de carro. Quer dizer, tem instrumentos que a lei de mobilidade dá que a gente poderia estar avançando bastante. O que é que eu fiz agora, hein? Ah, não, nada. E aí, para os municípios com menos de 20, aí o foco é exatamente o transporte não motorizado, que virou a mobilidade ativa hoje, tá certo? E é mesmo, porque você não tem eu moro meio em Brasília e meio numa cidade de 20 mil habitantes, que é Pirenópolis, em Goiás. E lá você não tem, você só tem mototáxi, é o transporte público mais usado. Aí vem a questão do meio ambiente, que eu vou passar também hiper rápido, aqui mostrando que a gente teve uma queda boa só com as mudanças de motores, né? Aí aqui, ó, a comparação entre os vários coisas, e a gente vê que o automóvel é aquela verdinho, verde ou azul clarinho, quanto ele é responsável pela... Aqui fica mais claro, olha, a divisão modal, né? O individual fica com 50%, mas de emissões ele fica com 65%. Acidentes, que agora a gente fala muito de sinistros, era 85%. E energia ele puxa 75%. Quer dizer, você vê que a política pública, o que ela gera? Aqui a emissões de CO2. Gente, eu vou passar muito rápido por isso aqui. Ó, índice de passageiro. Enquanto o ônibus ele tem 1 de energia, a moto 1,9, olha o automóvel. Poluição. 1, a moto 14. Que agora eles estão pressionando um pouco, mas a moto é um dos maiores poluidores de transporte, né? E a via, onde o automóvel... Aqui é a jornada. Nós tivemos uma participação, aliás, através de outro instituto que eu faço parte, é o Instituto da Mobilidade Sustentável, Rua Viva. O que é que a gente fez? Um negócio bem simples. Sabe o que é aí? Deixa eu ver se é isso aqui. Está vendo isso aqui? A gente pegou um cruzamento de uma rua com muito movimento e gramamos no dia. Colocamos grama. E aí, ó, a gente fez isso, olha aqui, no dia todo mundo deitado. Aí o que a gente fez naquele dia? No começo do dia a gente servia um pouquinho o cafezinho da manhã, depois foi chegando gente, aí chegou um pessoal, a gente pode cortar cabelo? Pode, vai lá cortar cabelo. Aí sentaram para conversar e o maior depoimento que eu nunca me esqueço desse dia foi de uma senhora. Gente, eu acordei de manhã e tinha uma praça na frente da minha casa. Foi incrível, eu conheci a Maria, conheci o João, foi um dia maravilhoso. Só que eu não sei porquê, no fim do dia a prefeitura foi e levou embora a minha praça. Então aqui a gente, até hoje, ainda insiste em fazer pelo menos um manifesto. Então todo ano a gente vai preparar o da 24ª, e aí a gente coloca em todos eles sempre umas recomendações, né? Dizendo que vivemos nova oportunidade com o novo governo, vai focar na defesa e difusão da proposta de sistemas únicos.
Aí vai pondo, a gente sempre põe uma mensagem para cada jornada, só para o que a gente vem fazendo, né? Então, o Instituto MDT, junto com o Instituto Rua Viva, a gente faz todo ano. Olha aqui, ó, as iniciativas. É pegar a via de estacionamento e fazer uma pequena praça aqui, ó. Olha que interessante. Dá para fazer muita coisa, gente. É só... Ó, isso aqui já foi no dia que eu fui, que eu disse para vocês, que eu fui em Palermo, agora lembrei. E o que acontece naquele dia também, né? Então, as autoridades vêm todas de bicicleta, aparecem propostas de uso. Aqui já é o segundo dia que a gente fez, foi ligando lá mesmo, aquela praça com outra lá. Então, a gente pegou a via no meio e criou mais espaço de convivência. Aqui é agora a famosa Paris. Que aconteceu? Eles fizeram uma via que era uma via de contorno, né? E aí o que eles fizeram? Transformaram numa praia. Virou uma praia. E até hoje não tiraram mais. Só isso. E aí o rio passou a ser da cidade, não do automóvel. Olha que coisa mais incrível. São fotos minhas da época. Que eu fui lá, eu fiquei... Olha que coisa. Isso aqui só tinha carro, gente. Você vê como a gente pode enriquecer nossa cidade de um jeito. Aqui mobilidade urbana sustentável no Brasil é possível. E aí essa ideia de construir um pacto da sociedade como direito social. Essa obra aqui, eu participo de ela viajou mais para a Europa do que eu. Porque eu coloquei no encontro um cara, um português vai e expõe uma obra de cada lugar do mundo. E aí ela vai se repetindo para vários lugares. E ela está passeando aí pela Europa, Estados Unidos, vários locais. Então, a gente, em 2015, conseguiu, primeiro, na Constituição, a gente colocou o transporte como serviço essencial, como educação e tal. E, em 2015, a deputada Erundina a gente conseguiu colocar o transporte também como direito social. 2015, já estamos aí, quase 10 anos e ainda avançamos um pouquinho, e está lá. Então, olha, aquilo que eu estava falando para vocês, né? 30% ocupa mais de 80%. Isso eu já expliquei para você. E qual é a nossa ideia? É qualificar o sistema de ônibus convencional. É uma das coisas, fazendo faixa exclusiva, proibindo estacionamento nas vias de circulação. Então, a gente vem defendendo essas propostas de qualificar. E o sistema único da mobilidade, a gente vai ter um coordenador nacional, que seria o Ministério. Ele iria produzir um plano estratégico de mobilidade, ele seria um gestor de um Fundo Nacional de Mobilidade, ele estaria capacitando os municípios e organizações da sociedade civil, e ele estaria estruturando todo mundo junto. A decisão seria um movimento social do lado da prefeitura. Hoje a gente tem um fórum de secretários, esse fórum de secretários seria uma instância, né? Então, a gente teria a representação de todos o governo do Estado, governo municipal e governo federal. Essa é uma ideia bem simples do... Então, a gente tem esse fundo financiamentos públicos, como seria... A gente tem isso tudo detalhado, gente, no nosso site. Eu trouxe algumas publicações, mas é institutomdt.org.br. Lá a gente fez um documento de 90 páginas fundamentando o sistema único. Então, eu não vou explicar para vocês, que vocês vão ter acesso. E, ao mesmo tempo, fizemos outro de 40 páginas, mostrando o que é os outros sistemas, que nos inspirou para fazer esse.
Então, eu acho que vai ser bem interessante vocês conhecerem essa... Então, qual é a ideia que a gente pensa que é fundamental? O que a gente precisava? A gente costuma dizer de ocupar, né? Ocupar, né? O movimento social. Vamos ocupar as vias com o quê? Com faixa exclusiva de ônibus, com ciclovia, com ciclofaixa. Nos estacionamentos de carro, a experiência, estava falando com ele, né, da Joinville. Gente, é uma cidade pequena. Eles fizeram mais de 250 quilômetros de faixa, de ciclofaixa. Sabe como? Tirou o estacionamento dos carros e pronto. E estava lá circulando. Olha que beleza, qualquer cidade pode fazer isso. Ampliar as calçadas acessíveis para a pessoa com deficiência. Ocupar as calçadas que eu chamo públicas, são aquelas que têm muito movimento pedestre. Ela deveria ter um tratamento especial, totalmente diferente. Ela deveria ser tudo acessível, iluminado, com informação de qual é a distância entre outros pontos da cidade, etc. E a praça no lugar de vagas de carro. Só com isso a gente já faz uma pequena revoluçãozinha na nossa cidade. Então, a gente está defendendo para as cidades com mais de 100 mil habitantes, esses pontos todos que eu falei para vocês aí, e tentar, a ideia é atingir 10 mil quilômetros em 10 anos de faixas e corredores de ônibus. A outra coisa, eu aprendi muito na Colômbia, eu gosto muito da experiência da Colômbia. Por quê? Porque o que eles fazem, eles não fazem um plano, uma coisa de transporte. Eles fazem uma coisa que envolve tudo, ela integra as políticas. Então, a maior biblioteca da cidade está no alto do morro, como a gente colocasse no alto do morro, aí onde tem as favelas e tudo mais. Quando ele vai fazer uma obra de transporte, ele vai cuidar do esporte, ele vai cuidar da cultura, vai cuidar de tudo. Certo? É outra coisa, né? Então, por isso que a gente diz a gente integrar as políticas todas. Olha só, você está vendo isso aí, gente? Sabe o que é? É uma escada rolante no meio, vamos dizer, lá, que seria uma favela. Mas é uma escada rolante que você desce, bate a mão do lado, está na casa da pessoa. Incrustada dentro. E é uma delícia. Você anda a cidade, você desce. Olha. E como fica bonita. Ainda esse cuidado para as casas serem pintadas, coloridas. Aqui já é outra experiência, que é o transporte orientado, que a gente chama, né? Os DOTs, onde a gente você investe, mas volta isso tudo para a cidade e para o transporte. Aqui, ó. Então, agora acabou, gente. Eu vou só agora mostrar imagens. Tentei ser rápido, mas vamos lá. Então, vamos lá para... Olha só que ideia legal essa na China. É uma passarela por cima de tudo. Olha que coisa mais bonita. Olha só. Então, é só para a gente ver. A cidade precisa de mais número possível de opções para se locomover. Olha aí que o automóvel faz. Aqui é uma imagem que vocês devem conhecer muito, né? Como esse espaço todo é ocupado por 2 ônibus, ou por um VLT, e daí vai. Aqui em Bogotá, gente, olha a viazinha que está aqui para o automóvel. Isso aqui tem o lugar de ciclovia, isso aqui é pedestre. Olha, isso aqui também é o centro lá de Bogotá, com os ônibus. Aqui os cuidados com as calçadas, monotrilho. Aqui é muito interessante, quando eu visitei, você tem... Aqui ele não está congestionado, mas normalmente as vias do lado são tudo congestionadas e o BRT passando rápido. Aqui é São Paulo, a cidade dos carros e a cidade das pessoas, para a gente ver aqui. Aqui é aquele programa que eu estava falando, que eu tenho o maior orgulho de dar paz no trânsito, onde a gente teve o apoio da imprensa,
E aí, o que a gente ia fazer, a imprensa apoiava, né? Então, pais, quem quer... Isso aqui é a página. É a página... Aqui é o que eu estava dizendo, como é que seria. Aqui é os corredores lá em Porto Alegre, onde o ônibus passa. Isso são outras experiências, São Bernardo. Aqui é bicicletas públicas com acessibilidade. Isso aqui é em Paris. Olha aqui, aí a bicicleta eu não vou falar, porque aí nós vamos ter um showzinho dele aqui com a bicicleta. Olha aqui, como os desenhos... Esse eu gosto muito desse desenho, é quando a praça atravessa, em vez de você ter um viaduto, você tem um viaduto praça. É muito interessante. Olha como é que era, e aí uma praça. Liga um lado ao outro da cidade. Você vê? Eu gosto de mostrar, só para mostrar que em Londres também, nesse local só circula pedestre, ônibus e ambulância. Eles fizeram um projeto desse jeito. E aí, vamos encarar? E aqui, as cidades são, por definição, espaço para a construção da cidadania, para o convívio harmonioso e fértil das diferenças, assim como para a celebração da liberdade e das fantasias. É um livro que eu acho fantástico, do Nicolau Csikszentmihalyi, nunca consigo pronunciar bem. E, para terminar, eu vou trazer para vocês o carro sustentável cidadão. Ele não ameaça seres humanos, não polui, não ocupa muito espaço na via pública e não precisa de lei seca. E ainda faz uma criança feliz, 1953, este que lhes fala. Era isso aí. Espero que vocês aguentaram bem. Parabéns. Bom, boa noite a todos. Obrigado a todos que suportaram ficar até o final. Depois do show do Cardim, do Lotufo, né, e do Nazareno, fica difícil mesmo de falar, né? Vou esperar ele botar ali, ó. Não vou sortear a bicicleta, tá? Não vou. É minha. Como é que eu volto para casa, né? Então, bom, meu nome é Eduardo Benhar, eu sou formado em biologia, mas atuo na área ambiental com educação ambiental já há mais de 20 anos. E desde 2005 eu entrei para a ONG Transporte Ativo. E hoje a gente vai falar sobre os impactos que a bicicleta pode ter na melhoria da sustentabilidade urbana. Tá? Bom, só apresentar Transporte Ativo, é uma ONG que desde 2003 procura difundir a cultura da bicicleta, defendendo, promovendo seus benefícios, seus direitos e seus deveres. A gente trabalha muito, né, nessa abordagem de baixo para cima, complementando o trabalho do poder público, apresentando sugestões, soluções, levantamento de dados sobre o uso da bicicleta na cidade, os seus benefícios, né, para a saúde, para o meio ambiente, para a economia. E a gente vai trazer rapidamente algumas tendências globais que no começo são um pouco desesperadoras, mas a gente vai contornar elas, se Deus quiser. Hoje a gente, infelizmente, vive um déficit global muito grande, que a gente precisa de, pelo nosso padrão atual de consumo, 1,7 planeta para sobreviver, né? A gente consome em 7 meses todo o orçamento de recurso natural que o planeta disponibiliza para a gente. E a cada ano a gente tem um dia que a gente chama de o dia da sobrecarga, né? Quando você acabou de gastar tudo que você tinha para o ano, e esse dia, nesse ano, vai ser amanhã. Amanhã a gente completa o gasto de energia, de água, de tudo que o planeta pode nos dar de recursos, porque seria para um ano, né? Do que ele consegue produzir em um ano, né? Então a gente tem essa dificuldade. E ela se agrava conforme a população mundial vai crescendo, né? Então, você vê de 1950 até 2050, a população mundial vai praticamente quadruplicar, né? A gente hoje está, né, só no triplo do que era em 1950, um pouquinho mais, né, que se dá em 2014, mas a gente tem um desafio, né? O crescimento da população segue a taxa de 1% ao ano, né? Então, ao final só deste debate aqui, a gente vai ter, já descontadas as pessoas que
passarem dessa para melhor, mais 7.990 pessoas no planeta, com a expectativa média de vida de 73 anos, mas crescendo, né? E essa população está estável no espaço rural, mas ela cresce muito no espaço urbano, né? Até 1980, no Brasil, no mundo, a gente tinha 39% só da população morando nas cidades. 2015 passou para 54%, 2050 a gente vai ter mais de 6 bilhões de pessoas, 66% morando nas cidades, né? E o que significa isso, né, de morar nas cidades? Elas ocupam 2% da superfície do planeta, tem 55% da população mundial, consomem 70% da energia global, vem das cidades 75% das emissões de gases do efeito estufa e 70% da produção mundial de lixo, né? E cidade significa carro, muito carro, né? A gente tem hoje, não lembro exatamente da frota nacional, mas está na faixa de 50, 60 milhões de automóveis, e eles ocupam muito espaço, né? Para você levar 60 pessoas de ônibus, você ocupa esse espaço aqui, 60 pessoas em bicicleta, né? É esse espaço da rua, e 60 pessoas em carro, a gente não consegue nem ver onde termina, né? Mas, felizmente, a tecnologia está avançando, a gente agora tem o carro elétrico, o carro autônomo, não se preocupem, está tudo salvo, a gente vai melhorar isso, não vai, né? A gente melhora uma parte do problema, né? Ou pensa que está melhorando, mas a gente continua tendo o problema de ocupação do espaço, né? Como bem falou o Lotufo na palestra dele, a gente não pode pensar em resolver nossos problemas, né, usando o mesmo tipo de pensamento de quando nós os criamos. Então, só mudar a matriz energética, ela não vai necessariamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, nem melhorar a qualidade do uso do espaço das cidades, que é um grande desafio, o Nazareno já mostrou, né? É curto-circuito. Em notícia de 2013, a perspectiva era de que até 2050 a gente teria o quadruplicado o número de automóveis, né? A gente tinha 36 milhões naquela época, agora nós estamos em 63 milhões de carros, uma frota que aumentou 75% em pouco mais de 10 anos, e ela cresce no Rio de Janeiro a essa taxa de 9 mil carros por mês, 320 por dia ou 13 por hora. Então, no final dessa palestra também, né, desse nosso debate, a gente vai ter mais 13 novos carros por hora nas ruas, tá? E engarrafamento significa perda de dinheiro, né? O ambientalista falando, quando fala que é dinheiro, porque a coisa é séria mesmo. O engarrafamento no Rio de Janeiro, trânsito parado, faz o Rio perder 35 bilhões de reais por ano em redução do consumo e redução do aumento da produtividade. Isso é 8% do PIB, né? 8% do PIB em 2017. No Brasil, são 267 bilhões perdidos por ano só nos engarrafamentos, 4% do PIB, né? A Brasília, aí, Nazareno, já está preocupada com o colapso na mobilidade por conta do excesso de carros. E eles falam cada vez mais em investir em transporte público. Mas mais do que só investir em transporte público, a gente precisa também olhar para o caminhar e para o andar de bicicleta, né? Como 60% das viagens urbanas no mundo são menores que 5 quilômetros, é correto afirmar que caminhar e pedalar pode cobrir até 75% da nossa necessidade de mobilidade, tá? Em São Paulo, a média das viagens de carro é de 5,5 km e demora 31 minutos, né? É uma média horária de 11 km por hora. A média da bicicleta, da viagem de bicicleta, é de 12 km por hora. Então, se você está com pressa, é melhor você ir de bicicleta do que você ir de carro, né? Se você não tem tempo para perder, né? Eu não tenho, então por isso que eu venho com a minha magrelinha, né? O que isso significa para São Paulo, por exemplo? 60% das viagens lá tem entre 2 e 6 quilômetros. É uma cidade imensa, mas os deslocamentos das pessoas fazem são pequenos, né? Na grande maioria, tá? E isso significa o que também em termos de poluição, né? Se você tem o ciclo de vida, né, de um carro, tem aqui umas informações do cálculo, não é brasileiro, claro, isso aqui é da matriz sueca, mas segue mais ou menos isso. O carro a combustível, né, fóssil, ele emite, né,
6 quilos, né? 6 quilos de CO2 por quilômetro, né? A frota deles lá, né? Por viagem, por pessoa. O carro elétrico, 2, o ônibus elétrico está aqui, né? E a bicicleta com 0, né? Mais CO2 significa o quê, né? O CO2 retém o calor aqui nas camadas mais baixas, todo mundo já deve saber, mas não custa, né, relembrar. Desequilibra o clima, aumenta a média de temperatura, a água do mar fica mais ácida, desequilibrando toda a vida marinha. Na saúde, a gente tem irritação dos olhos e garganta, facilita gripe, rinite alérgica, bronquite, asma e, infelizmente, a poluição do ar, ela causa 6 milhões de mortes por ano. E daí que surgem cada vez mais acordos de clima, né, de Paris, etc. A cada tantos anos a gente faz esses acordos, só que eles não são suficientes, né? As pessoas desrespeitam esses acordos, os governos, as empresas, as pessoas acabam não tendo a percepção real do problema, então a gente precisa passar para outra questão, né? Planos e compromissos também não fazem a diferença, né? Você faz um monte de propósito, compromisso, fica bonito, né? Para os Jogos Olímpicos, vamos zerar as emissões, mas a verdade, o que faz efeito mesmo, é política pública local, né? Veja o caso aqui, mais uma vez, a famosa Paris, né? Agora se tornou famosa, por conta das Olimpíadas, eles começaram a investir em ciclofaixa de transporte público e a poluição do ar caiu 40%. Tá? O SEBRAP, né, o Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa, fez um estudo aqui para o Rio de Janeiro sobre o impacto social do uso da bicicleta no Rio de Janeiro. Deve estar disponível na internet. Se todas as viagens de até 8 quilômetros, que é uma distância perfeitamente factível de fazer de bicicleta, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, que é predominantemente plana, fossem feitas em bicicletas, teria uma redução anual, tudo é por ano, tá? Redução de 18% nas emissões dos gases do efeito estufa, ganho no PIB de 525 milhões e economia de 19% no SUS, apenas com as doenças circulatórias e diabetes no município, doenças que são associadas ao sedentarismo, né, e à poluição do ar. Tá? E aí ressurge a nossa amiga bicicleta como um símbolo de equilíbrio, eficiência e simplicidade. É uma ferramenta muito forte para você melhorar a qualidade ambiental, promover uma economia mais saudável, né, promover a saúde pública, qualidade de vida, reduzir o desperdício de energia, o uso de energia, né, qualificar a urbanização e qualificar a nossa mobilidade. Né. Ela ainda é o caminho mais fácil e prático para se iniciar aquelas mudanças que a gente vem falando desde o começo aqui durante o dia. Né. A infraestrutura cicloviária ela é uma das mais simples, é de baixo custo para planejar, para construir, para manter, e vale a pena o investimento, como a gente já viu nos números ali só, né, dos 8 quilômetros, que metade de todas as viagens de 8 quilômetros fossem feitas assim. Né. A gente tem, na bicicleta, quase uma perfeita adaptação do que é o conceito verdadeiro de sustentabilidade. Né? Ela é mais ambientalmente correta, ela é mais economicamente viável, ela é mais socialmente justa que algumas outras soluções, ditas soluções viárias para melhorar, a princípio, só o meio ambiente, mas que não são verdadeiramente sustentáveis. É uma tecla que a gente bate bastante, só pode ser considerado sustentável algo que contempla esses 3 pilares, meio ambiente, economia e ser socialmente, né, equilibrada, justa. Né? Não adianta você ter, por exemplo, um veículo elétrico, mas é caríssimo, né? Eu não posso comprar, então eu vou ter que ficar no carro convencional, então eu vou queimar no fogo do inferno. Né? Não vale, né? Não pode. Tá? E cidades que a gente nunca imaginou estão se requalificando, buscando, né, aqui, ó, a esquina mais famosa do mundo, Times Square com a Broadway, eliminou completamente as vias para carros e virou um grande bulevar. Né? Paris e Londres já investiram tanto nessa qualificação das cidades para a bicicleta que hoje, na hora do rush, no centro dessas 2 cidades, a bicicleta é o principal meio de transporte, não mais o carro. Então, né, não é tão fácil assim, não é tão automático, mas eles estão buscando vencer essa montanha. Né? O Rio de Janeiro também vem meio que timidamente aqui no centro do Rio, distrito de baixa emissão, vem qualificando espaço para pedestres, né, ciclofaixas, ciclovias, para tentar começar a se alinhar com essa tendência mundial de que as cidades têm que voltar a ser das pessoas. Tá? Então, 55% da população vive nas cidades, o uso da bicicleta dobrou de 10 anos para cá, tá? É o único modal que conseguiu esse resultado.
50% da poluição do ar nas cidades vem dos automóveis, 30% dos deslocamentos feitos de carro são distâncias curtas de até 5 km, né, 5, 6 km, que poderiam perfeitamente ser feitas a pé ou de bicicleta. Tá? E de 20% a 30% dos transportes é feito para cargas nas cidades. Cerca de 30% desses transportes poderiam ser feitos de bicicleta e a pé. Né? E o Rio de Janeiro é uma cidade que usa muito a bicicleta de carga para entregas, né, de todos os tipos. Né? E você, com isso, conseguiria reduzir mais ainda, né, as emissões de gases, que muitos desses transportes são feitos com veículos a diesel. Né? O trânsito nas cidades tem sido o grande vilão da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, né, do meio ambiente. Por isso, a gente tem a necessidade de repensar nossos deslocamentos. Isso tem que ser urgente. Né? Falando em urgência, né, a bicicleta ela é muito mais do que apenas uma bicicleta. Né? Ela é movida pela nossa energia e se adapta muito bem a diversas situações, inclusive algumas catastróficas. Né? Como o tsunami no Japão, em 2011, a bicicleta foi o primeiro veículo a voltar a circular. Os primeiros grandes apoios, né, no terremoto da Cidade do México, em 2018, foram feitos por bicicletas de carga. E aqui um gráfico que mostra o quanto que mudou a matriz de transporte durante a pandemia. Em azul clarinho está o uso da bicicleta, né, em relação aos outros meios de transporte, como dirigir, o transporte público e caminhar. Né. Então, estava lá ela sempre disponível, né, para nos ajudar nos nossos momentos mais difíceis. Né. Uma cidade que planeja as suas ruas, né, o seu espaço público para as bicicletas, ela já está enfrentando os problemas urbanos do século XXI. Tá? E está melhor preparada para qualquer situação inesperada, pronta para o futuro, seja ele qual for. Então, a gente agradece a atenção de vocês, pedindo para usarem mais a nossa querida bicicleta.